há um homem parado em frente a um túmulo. Theo se aproxima dele, dizendo não saber o que se passa na cabeça dele para pedir que o mate ali. O homem pergunta o que o cachorro do imperador saberia. É natural querer morrer próximo da pessoa que ama. O homem então coloca a flor no túmulo. Vemos que quem está ali é a versão mais nova do Theo, que não entende o que o homem está fazendo. O homem diz para o Theo não tocar naquela flor, mesmo depois de matar ele. Theo diz que se a flor estiver no caminho dele, quando ele for enterrar o homem, mas o homem grita que não é para tocar nela. Aquela flor pertence a apenas uma pessoa. Um demônio de guerra como Theo jamais saberá em toda a sua vida o que significa ter alguém precioso bastante para dar uma flor. Agora Theo pode matá-lo. Ele só espera que o Theo tenha uma morte miserável e ninguém para lhe dar uma flor. Agora Theo está levando um buquê de copos de leite, assim como o homem da lembrança. Dante acha melhor ele apenas esquecer o buquê, mas é apenas ignorado. Arthur provoca dizendo que ele não vai ouvir nada do que eles falarem. Ninguém mandou Dante incentivar o Theo a comprar flores. A questão é que o Dante não sabia que ele iria comprar justo aquelas flores. Talvez essas flores sejam específicas para enterros, não sei. Tem muitas carruagens ali, provavelmente dos nobres que trouxeram seus filhos para impressionar a duquesa. Além disso, eles acabaram chegando atrasados. Arthur está frustrado com isso, pois vai demorar muito até a vez deles. Dante está pensando que a posição de marido da duquesa é grandiosa o suficiente para garantir poder. Então é normal que muitas pessoas desejem essa posição. O Grão-Duque terá muitos adversários. Claro que os outros não terão chance, mas ainda assim... Já na festa, Jael está encantado com a beleza da Liz, enquanto Noel está irritado com a gritaria do irmão. Raquel cumprimenta o Duque e os gêmeos, enquanto Liz se esconde toda tímida atrás da irmã. O Duque parabeniza Raquel pela vitória, e Jael diz para Liz que se esforçou bastante para escolher aquelas roupas, e pergunta o que ela achou, mas é repreendido pelo irmão. Raquel pergunta para Liz se ela está com vergonha, e obtém uma resposta positiva, enquanto Jael, sendo um galanteio do ornato, continua a elogiar as mulheres. Raquel acha eles muito fofos, e diz que eles também estão muito bonitos. Ela pede para Liz se divertir com eles, que ela irá conversar com o Duque. Os meninos chamam a Liz para comer algo gostoso, e Raquel comenta que as crianças parecem estar se dando bem. Ela pergunta como o Duque Nós tem passado, e ele responde que todo dia é uma aventura e diversão diferente com os gêmeos por perto. Os dois ficam lá só conversando. Raquel acha que já cumprimentou pessoas o suficiente, mas então ela vê o Mason ali, e não entende por que ele veio. Ela se aproxima dele, dizendo que não imaginou que ele viria. Mason diz que é claro que ele viria, já que ele recebeu um convite. Raquel fica um pouco irritada por ele ter pensado que aquilo era um convite genuíno. Ela enviou apenas por formalidade e para irritar. Ele não veio sem que o pai dele soubesse, né? O Duque entra na frente da Raquel, perguntando se o Mason retornou bem da última vez. Mason confirma, e diz que também recebeu as roupas e os presentes que o Duque devolveu. O Duque se desculpa, mas é porque as crianças estavam entediadas, já que aquele era um lugar com apenas adultos. Então ele dá um leve empurrão na Raquel, que percebe que ele consegue uma abertura para ela escapar. Até o Duque Nós conhece a reputação daquele cara. Raquel então começa a sair de fininho, pois ela vai aproveitar e descansar um pouco agora. Mas todo mundo quer um pouco da atenção da duquesa. É anunciada a entrada do Grão-Duque. Raquel não sabe por que ele está vestido tão elegantemente hoje. Tanto os trajes dele quanto o rosto estão incríveis. Ele começa a andar na direção da Raquel, que está completamente confusa com isso, e então estende o buquê para ela. Raquel fica confusa. Ela está sem entender se aquelas flores são para ela. Mas quando o Theo manda ela pegar, ela percebe que é para ela sim. Só que ela fica nervosa, pois aquela flor é do tipo usado em funerais no Império. Agora só falta ela achar que ele está dizendo que esse é o fim dela. Mas ela não tem ideia do que ele está fazendo. Ainda assim, ela aceita o buquê com um sorriso. Theo fica satisfeito com isso. Olhando para todos ali, ele pensa que muitos nobres solteiros foram atrás de casamenteiros, desesperados para conquistar o coração daquela mulher. Enquanto isso, aquela mulher está tão indefesa e perdida na realidade. E que roupa provocante é essa?
Vendo o jeito que o Grão-Duque está olhando, Raquel chama a atenção dele. Ele então diz que combina com ela. Raquel começa a rir de nervoso, pois a gente sabe o que parece que isso significa. É como se ele estivesse dizendo que combina com ela porque ele vai colocar aquelas flores ao lado do corpo dela quando for enterrá-la. Isso é uma ameaça? É para ela estar preparada para a morte dela? As pessoas estão olhando. Elas estão acompanhando a Raquel. Depois que a festa acabar, todos vão sair espalhando que o Lexville declarou abertamente sua vontade de matá-la. Para simplificar, ele é maluco. Marcos estava certo quando disse que esse homem é maluco. Um homem louco o suficiente para ir na festa de outra pessoa e entregar flores de funeral. Ela deveria ter aproveitado mais a vida. É anunciada a entrada da Caroline. Esse dia está muito difícil. Raquel mandou um convite por educação e apenas para irritar os Waver. E ele foi para a festa. Mas não tinha muito que ela pudesse fazer com os Harrisman. Ela pensaria em perder se não convidasse a família cachorrinho do imperador. Caroline se desculpa pelo atraso, mas ela teve problemas com a carruagem. Ela então parabeniza a duquesa pela vitória, que agradece pela presença, mesmo a Caroline sendo culpada. Caroline então repara nas flores. Raquel pensa que talvez esse presente do Grão-Duque fizesse parte do plano dele para matar Raquel lentamente de vergonha daquelas flores. Caroline diz nunca ter imaginado que veria aquela flor em um lugar assim. Ela não sabe quem entregou aquilo, mas parece que há pessoas descontentes com a vitória da duquesa, o que deixa o Theo confuso. Então Caroline explica que essas flores são usadas em funerais. Dar uma flor dessas para a duquesa no dia da festa da vitória só pode significar uma coisa. Mas rapidamente Theo diz que não tinha interesse no significado, apenas comprou a flor mais cara que tinha, deixando ambas surpresas, mas por motivos diferentes. Caroline está surpresa pelo Grão-Duque ter presenteado alguém com flores, enquanto Raquel está surpresa por ele só ter comprado aquela flor porque era mais cara. Raquel então se sente aliviada que ele apenas queria comprar alguma flor. Então ela agradece pelas flores e de saber bem como ele se sente. Então ela não teria entendido errado, mas na verdade ela não fazia ideia. Caroline apenas encara Raquel com cara de poucos amigos. O Duque Noy se aproxima para cumprimentar Caroline. Ele comenta que ela cresceu tanto que ele mal a reconheceu. Quanto tempo faz que eles não se veem? Uns 7 anos? Duque Noyes, Grão-Duque Lexville, Mason e Caroline. Raquel não consegue acreditar que reuniu pessoas tão importantes assim em um único lugar. Ela fez algo bem complicado. Raquel agradece a presença de todos e pede para eles aproveitarem a festa. Como ela está um pouco cansada, ela irá colocar o buquê em um vaso, procurar as crianças e descansar um pouco. Assim Raquel sai, e Caroline e Mason se encaram. Entendendo o sinal, Mason sai discretamente dali, enquanto Caroline continua sua conversa casual com o Duque Noyes. Mas acha que alguém notou isso. Tudo nesse mundo pode ser adquirido. Basta fazer um pouco de esforço. Mason é um homem atraente. Então, se ele se esforçar, sem dúvida conseguirá o que ele quer. Ele só tem que ter em mente que a melhor forma de se conectar com o coração de uma mulher é primeiro se conectar com o corpo dela. Assim que os dois se conectarem, a duquesa retirará o pedido de guerra por procuração, e o Grão-Duque será obrigado a recuar. Mesmo que todos sejam nobres e elegantes, no âmago deles, eles são humanos. Então pode parecer um método um pouco bruto e simplório, mas não deixa de ser efetivo. O Grão-Duque é um homem orgulhoso, então jamais lutará nessa batalha. Em vez disso, ele sem dúvidas virará as costas para a duquesa. Assim, a duquesa Agnes priorizará sua própria honra. Ela não terá escolha a não ser se casar com Mason e esconder o que aconteceu. Crianças, não tentem fazer esse método em casa. É crime. Segurando o pulso da Raquel, Mason pergunta se ela estava o provocando e saiu justamente para isso. Raquel tenta dizer alguma coisa, mas ele coloca a mão sobre sua boca, a impedindo de falar. Com cara de lunático, Mason diz que ela vai gostar dele. Ele sabe disso. Raquel tenta pedir para ele parar, mas as palavras não saem dos seus pensamentos. Ela está sendo vista como fácil e sendo atacada por ser uma mulher. Enquanto isso, Caroline está toda risonha. O Duque pergunta o que é tão divertido, ao que ela responde que apenas pensou em algo engraçado por um momento.
Liz questiona quem é aquela pessoa. Ao que Noel explica que é a jovem senhorita Caroline Harrisman. Ela é bem famosa, sendo conhecida como a flor da sociedade. Liz fica confusa com o termo flor utilizado. Então ele explica que isso significa que ela tem bastante poder social. Além disso, ele ouviu que a mesma professora que ensinou a Caroline está ensinando etiqueta para a Liz agora. E isso já dá um gatilho na Liz. Jael comenta que aquela irmã é um pouco assustadora, pois as expressões faciais dela mudam muito rápido. Noel diz que eles não conhecem ela bem o suficiente para chamar ela de irmã. Então Jael deveria usar apenas o título dela. Jael apenas concorda. Noel acha que o Jael deveria ter aula de etiqueta com a Liz. Mas emburrado, Jael diz não querer. Tudo o que ele quer é ficar brincando com o tio Grão-Duque. Por falar nisso, Jael não está vendo nem o tio, nem a duquesa. Liz pensa que conhece aquele olhar melhor do que qualquer um, já que aquele é o mesmo olhar que as pessoas que fizeram mal a ela tinham. De alguma forma, Raquel conseguiu se distanciar um pouco do Mason. Mas Mason continua insistente na sua investida. Só que mais uma vez, Raquel consegue desviar. E Mason não consegue pegá-la. Quando ele acha que a pegou, Raquel esbarra em algo. Ou melhor, em alguém. Mais especificamente, no Theo, que está emitindo uma aura sombria. Com um braço, ele envolve a Raquel. E com o outro, segura o braço do Mason. Raquel segura ele. E ele manda ela o soltar. Mas ela grita que não. Se ela o soltar, Theo irá transformar Mason em cinzas. Ela não se importa se aquele desgraçado morrer ou não. Mas nada de bom vai acontecer se ele morrer dentro da casa dela. Os outros podem usar a morte dele como desculpa para declarar guerra da mesma forma que ela fez com os Wiccans. Ela não pode se envolver em tantas guerras seguidas assim. Além disso, a primeira guerra foi causada pelo próprio Grão-Duque, que desintegrou o braço do Cavendish. Ela não pode deixar ele fazer isso. Então ela precisa tirar ele dali rápido. Ela agradece o Theo por salvá-la. Theo diz que se ela está grata, deveria soltar o braço dele. Mas antes que ele termine a frase, Raquel empurra e dá um tapa na cara do Mason. Depois, ela grita pro Mason avisar o pai dele que se ele deseja tanto assim dar continuidade à guerra por procuração, então ela mesma irá dar início. Mason diz achar que ela entendeu errado, pois ele achou que ela gostasse dele. Ela pensa que não deve ter percebido ainda, mas sem dúvidas ela gosta dele. Raquel pergunta se ela gosta dele. Nisso, ela estende a mão para o Theo, que fica confuso com isso. Vendo que o Theo não fez nada, é a vez da Raquel ficar confusa. Com o olhar, Raquel pede que ele lhe dê a mão. Theo fica um tempo processando aquilo. Mas isso está demorando tanto que a Raquel segura o queixo dele. Ela acha isso muito fofo e fica encantada. Mas depois ela fica envergonhada e pensa que não é hora de ficar pensando nisso. Então ela volta para sua atuação e pergunta se por acaso isso é alguma piada. Agora é a vez do Mason processar o que está acontecendo. Ele fica chocado ao ver Raquel agarradinha no Theo, o controlando como um cachorro. Ela manda ele sumir dali antes que ela mesmo mate. Depois, sentada no sofá, Raquel se pergunta que maluquice toda foi aquela. Ela está praticamente derretendo no sofá, pois ela nunca pensou que algo assim fosse acontecer em sua própria casa, em sua festa. Foi tudo tão repentino que ela sequer sentiu medo na hora. Mas agora... Theo se aproxima dela e, segurando o queixo dela, ele pergunta o que aquele desgraçado fez com ela. Raquel responde que é aquilo que ele viu. Theo diz que avisou que não a deixaria em paz se ela fizesse algo estúpido. Raquel fica furiosa e pergunta se ele está tão chateado assim que ela está fazendo uma festa da vitória. Essa é a primeira festa que ela está realizando depois da vitória dela, e ele age assim. Sem contar que ele é horrível para se expressar. Sempre fala nada com nada. Mas de repente ela para de falar corada. Theo sabe como fazer uma mulher ficar quieta usando seu rosto. Theo então manda ela parar de ficar mostrando tanta pele para os outros. O que deixa Raquel confusa, já que ela não acha aquela roupa tão reveladora. Theo diz que ela fala isso, mas olha o tanto que o pescoço dela está exposto. Raquel diz não ter muitas roupas diferentes dessa. Theo diz que pessoas com mais intenções farão de tudo para enganar ela com suas línguas afiadas. E se nesses momentos ela mostrar uma expressão tão estúpida assim, ele então a beija. E termina dizendo que elas pensarão que a Raquel está dando abertura como agora.
Raquel logo cora e rapidamente afasta dele. Ela pensa que isso será um problema, pois se ela quer fazer coisas assim com ele, ela precisa continuar dando abertura. Terminada a festa, Liz está se despedindo dos convidados. Jael está impressionado com isso, e Noel pensa que o irmão dele tem muito que aprender. Liz informa que até a irmã dela voltar da troca de roupa, ela é o rosto da família Agnus. Então tudo tem que ser perfeito. Ela então manda eles dois ficarem quietos. Jael concorda, mas questiona por que a Raquel foi trocar de roupa. Liz diz não ter ideia, mas Caroline vem se aproximando. Notando isso, Liz agradece por ela ter ido. Os meninos parecem assustados. Caroline percebe que o rosto da Liz está repleto de felicidade, como se tivesse crescido cercada por amor. E pela expressão que ela está fazendo, acho que ela não está gostando nem um pouco disso. Essa pirralha realmente se parece com aquela mulher. Caroline precisa destruir alguma coisa daquela mulher para aliviar essa sensação horrível que a aflige. Caroline cumprimenta a Liz, dizendo achar que essa é a primeira vez que elas se encontram. Liz confirma e diz acreditar que a mulher já deve saber, mas ela se chama Liz. Caroline pensa que essa criança logo será arruinada pela professora que ela colocou ali. Se essa criança que parece com a duquesa for arruinada, não seria ainda mais satisfatório? Na carruagem, voltando para o Grão-Ducado, Dante se empolga e começa a falar horrores. Segundo ele, deve ser muito gratificante viver no ducado. A Liz estava muito elegante e adorável hoje. Ele já tinha ouvido que ela estava aprendendo etiqueta, mas ele ainda ficou surpreso com tamanha evolução. A duquesa deve estar muito feliz com isso. Deve ser muito divertido viver na mesma casa que uma senhorita tão adorável. Mas Theo está irritado com todo esse barulho, enquanto a bateria social do Arthur está zerada. Vendo quão pensativo Theo está, Dante pergunta se tem algo incomodando. Theo fala que é o segundo filho dos Waver. E é só isso. Depois é só silêncio. Ele não sabe porque ela teve misericórdia daquele verme. A primeira vez foi no Ducado Hesman. Depois teve aquele caso. E agora, nessa vez, a roupa dela estava amassada e o rosto estava pálido. Não é natural que seres assim sejam extintos? Isso é muito irritante. Theo começa a liberar sua aura, o que gera uma enorme pressão. Theo então diz pro Dante que eles vão fazer uma visita pros Waver. Já passou da hora deles limparem os vermes do Império. Raquel perguntou por que não podia fazer algo idiota. Ao que Theo respondeu que porque o acordo deles é um segredo. Raquel não entende o que o acordo deles tem a ver com os pretendentes e pedidos de casamento que ela tem recebido. Theo questiona se ela está pensando em contar para o futuro noivo dela que ela terá que se encontrar e segurar as mãos do Theo toda vez que ele precisar. Raquel está se lembrando disso no banho. Ela pensou que o Theo estivesse com ciúmes e que ele sentia algo. Pelo visto, parece que ela não passa de um analgésico e que está vivendo um amor unilateral, já que, ao que tudo indica, ela é a única interessada em algo. Parando para pensar, não tem como alguém como ele já ter alguém em seu coração. É um pouco engraçado pensar nisso, mas é reconfortante que ninguém, nem mesmo ela, será a pessoa que ocupará um lugar no coração dele. Raquel acha que consegue entender um pouco porque a Liz da história original agiu daquele jeito. Se ele fizer com outra mulher as coisas que costuma fazer com ela acabará se tornando a vilã da história. Bem, considerando como ele viveu no original, isso nunca vai acontecer. Na história original, Theo morreu, o que significa o fim do Grão-Ducado, já que ele não tinha ninguém para suceder ele. Agora só existia 2 duques no Império, Nós e Agnus. Na verdade, havia apenas um, já que a duquesa Agnus era uma bastarda. Raquel não gosta desses pensamentos. Isso não vai acontecer, já que tanto a Liz quanto o Grão-Duque são diferentes agora. Diferente do original, Liz tem uma guardiã para cuidar dela agora, e o Grão-Duque tem alguém para acalmar sua maldição. Raquel vai garantir que as pessoas que ela ama tenham um final feliz. Assim, o tempo passou tranquilamente, e uma semana depois da festa, Anne entregou uma carta para a duquesa. Mas enquanto Anne parece toda felizinha, a duquesa parece meio sombria. Depois que a Raquel saiu vitoriosa na guerra territorial, ela foi inundada com pedidos de casamento. Mas, repentinamente, os pedidos pararam. E o motivo, sem dúvidas, é aquilo. Aquela flor só pode implicar 2 coisas.
o estranho relacionamento entre o Grão-Duque e sua amada, ou que a Duquesa Agnes foi marcada pelo Grão-Duque. Mas qualquer uma das duas opções é problemático. No fim, a única carta que chegou para ela depois da festa foi um aviso de óbito do Marquês Cavendish e sua esposa. Raquel pensou que eles seriam exilados ou algo assim, não que seriam mortos. Ela acha estranho que o Wickens não tentou salvar seus servos favoritos. No fim, ele se livrou da filha e do genro de uma só vez. De qualquer forma, o imperador cumpriu a parte dele no acordo. Em breve, Raquel será convocada ao palácio para cumprir com a parte dela. Ela pensa que antes disso, ela poderia fazer um piquenique com a Liz para refrescar a mente, já que desde que ela assumiu aquele corpo, só tem trabalhado. Uma empregada entra informando que um homem chamado Javits veio encontrar ela. Raquel, ciente de determinação. Está na hora de acabar logo com esse assunto e ir brincar com a Liz. Javits vai encontrar ela para cumprir a promessa de que assim que ele resolvesse o assunto, iria visitá-la e agradecer ela por tudo. Raquel então manda ele entrar. Ela então o cumprimenta e pergunta como ele tem estado. Javits responde que não está como costumava ser, mas está se recuperando bem. Graças à benevolência da duquesa, ele conseguiu o que tanto queria. Raquel fica com peso na consciência, já que ela não foi benevolente. Vendo o homem ao lado de Javits, Raquel fica surpresa, já que aquele menino cresceu muito. Faz um bom tempo desde a última vez, mas ainda assim, isso foi demais. Javits diz que apenas carregou ele por aí, e ele cresceu como um broto de feijão. Raquel pensa que mesmo sendo um protagonista secundário, ainda é um protagonista. Ela pede para eles se sentarem, já que eles têm muito o que falar. Mas de forma direta, o menino nega. Raquel fica confusa e se pergunta se isso é culpa da puberdade. Mas de repente, Javits se ajoelha e pede que ela os aceite. Raquel está sem entender bolhufas do que está acontecendo. Mas ele diz que mesmo sejam meros mercenários, são pessoas que conhecem o valor de uma vida. Então eles oferecem servir ela por toda a vida deles. Raquel se pergunta se até mesmo César. Eles pedem que ela permita eles viverem como servos leais dela. Raquel está confusa, já que era para a protagonista ter a lealdade do futuro rei mercenário. Pelo visto, Raquel está roubando outras pessoas dela de novo. Acho que Raquel ainda não percebeu que nem a protagonista da história original, nem a Liz são tão protagonistas quanto ela agora. Se vocês gostaram desse episódio, deixem um like, um comentário e ajudem hypando o vídeo. Vejo vocês na próxima!